Oi, Raquel. Oi, Ju. Olá, todo mundo que tá entrando. Olá, olá. Só esperando a convidada. Que é a J-Lo. Gente, esse é o gato, é o Freud. Esse é o Freud, tá? Então, nas minhas lives ele sempre aparece. Desculpa aí. É o meu parceiro. Deixa só a convidada entrar. Se ela já entrou, por favor, solicita aí pra gente começar a fazer. É isso aí, ela já mandou. E vocês vão. Ele vai quebrar tudo aqui. Então, se vocês verem algum barulho, é ele. J-Lo, Oh, meu gato. Olha ele eu aqui. adorei, eu adorei. Tem uma que está aqui só esperando o momento de se aproveitar, que essa aqui ela gosta de ficar Olha isso. Sapatão que dormindo. se preze tem que ter gato, né? Ela Sapatão tem suburbana, sempre 28 presente. Obrigada, gatos. Viviane, bem-vinda. Então, Olga, Olguita aí, sua rainha, apareceu. Rainha Deixa eu Carinho. só, deixa eu só me apresentar, gente. Eu sou a Laine, do Lésbica Negra e Caminhão, tá? Eu sou psicóloga. É quem estava postando aí, quem ocupou o Instagram de B para a gente trazer um pouquinho dessas questões, né, enquanto lésbicas negras, e a gente precisa falar disso, principalmente não só entre nós negras, mas mesmo entre as brancas. E é isso aí. O que a gente passar, vocês também precisam repassar para outras pessoas, né? E aí, J-Lo, apresente-se. Difícil me apresentar. Nós estamos morrendo de frio. Você acha que é nervosismo, né? É, bate-papo. Eu sou Dila Borges, eu sou historiadora, sou artista visual, grafiteira, poeta, slammer, um monte de coisa aí. Não sei. Faço essa pesquisa sobre sapatão na Inquisição desde 2010, quando ainda estava na faculdade de História. Abandonei ela durante um tempo, depois em 2015 voltei a pesquisar, que eu tive acesso a fontes primárias, e agora no meio da quarentena, desde cara com estudo de novo, falei, peraí que eu vou pegar isso para mim. E aí estou mergulhando de cabeça, criando teoria decolonial sobre existências lésbicas, né? A partir desse estudo que eu faço sobre sodomia feminina, né? Sobre sapatão na Inquisição. E aí tenho postado um material interessante também no Instagram, e no Twitter sobre essas reflexões que estão surgindo aí. É isso aí. É interessante, né, a gente puxar essa questão da nossa história. Eu postei um texto sobre como é difícil a gente ver lésbicas negras, né? Como é difícil até para as lésbicas negras se aceitarem enquanto lésbicas. A heterossexualidade compulsória é muito mais forte, muito mais presente na mulher negra. Então, por isso que é tão difícil. A gente não tem referências, né? Dificilmente a gente tem referências. Eu sou uma sapatão dos anos 90, então eu quase não tinha referência mesmo. E assim, quando uma sapatão negra, ela descobre que, né, ela se aceita, ela vê eu sou sapatão, meu afeto é voltado para outra mulher. Isso, tipo, é muito louco, é muito mágico. E aí eu gostaria, Gelo, por favor, que você compartilhasse com a gente sobre a sua pesquisa, o que é que você traz aí, o que é que você achou. E se as pessoas tiverem dúvida, vão perguntando aí com o passar da live. Tá, então acho que primeiro tem que dar um contexto, né? Porque só falar assim, sapatão na Inquisição, tá, mas o que que acontece, né? Como é que era isso tudo? A pesquisa que eu faço vai falar sobre a primeira visitação do Santo Ofício no Brasil, né? Inquisição no Brasil. E aí, essa visitação é 1591 até 1593. Só que antes disso, a gente já tinha um caso, que é da sapatona preta maravilhosa, mas eu vou chegar aí. É, então,
quando a gente vai estudar a questão da sodomia, a gente tem que ter uma noção mais ou menos da lei, né? O que que significava isso para a lei, né? A lei dizia que pessoas que praticassem pecado de sodomia teriam que ser mortas e queimadas, que não poderia sobrar fragmento nenhum do corpo dessas pessoas. Elas tinham que ser transformadas em pó, justo para que não se pudesse ter nenhum tipo de memória, nem corporal, nem de sepultura Ah, é o dessas gato, pessoas. né? Desculpa, é o gato, é o gato. Vai lá e tá causando. E aí, além disso, a gente pega, ok, esse conceito de sodomia, né? O que que é isso? Porque hoje a gente tem várias concepções diferentes sobre lésbica, sapatão, etc. Por que que eu uso esse nome, sapatão, né? Para falar da pesquisa. E o que que era o pecado de sodomia? O pecado de sodomia, ele, assim, bem resumidamente, vai falar sobre sexo sem o intuito reprodutivo, digamos assim. Tinha a sodomia masculina, que era homem transando com homem, a sodomia feminina, que era mulher com mulher, e a sodomia mista, que era homem com mulher. Aí, nesse homem com mulher seria sexo anal e os outros qualquer tipo de sexo. Só que aí a gente está falando, né, século XVI, qual a ideia que se tinha sobre um corpo, né, de mulher cis, assim, corpo com buceta, como é que ele existe e como ele opera, né? E aí é uma loucura quando você vai procurar os teóricos e tudo mais, a medicina, porque viam o corpo da mulher como se fosse um outro corpo, assim. É a imagem de um corpo com pênis, então vão dizer que os ovários são como se fossem testículos, que o clitóris ele vai ser como se fosse um micropênis, vai se falar sobre vapores seminais, inclusive sobre a possibilidade de uma mulher engravidar outra durante o ato sexual, dependendo de quão avantajado fosse o clitóris dela ou não. Então, tem um teórico chamado Sinistrari que ele vai dizer que para se poder cometer o crime de sodomia feminina, né, ou seja, tipo, o sexo real entre mulheres, teria que ser uma mulher que tivesse um clitóris que, quando excitado, ficasse do tamanho de um dedo médio ou maior. Então, você vê como é que a mentalidade, né, falocêntrica vai agir nessa imaginação do que é o sexo entre duas mulheres nessa época, né, em 1591. E a partir daí, como não se tem uma ideia certa assim, de como esses corpos vão transar, como esses corpos vão gozar, etc., você vai ter uma dificuldade muito grande de identificar o que está e punir esses crimes também. Então, os inquisidores deixam meio que a gente de lado e a gente se aproveita um pouco disso, né? Mas aí, quando a gente vai falar sobre sapatão na Inquisição do Brasil, a gente tem 29 nomes que foram citados na mesa do visitador. E assim, a gente tem um nome que é muito conhecido, que a galera normalmente já ouviu falar e tal, a galera que é militante, que é o nome da Filipa de Souza, que é um dos casos que eu já analisei, que eu já peguei o processo inquisitorial dela todo e já fiz uma análise bem bacana, que foi em 2015. Mas existem outros nomes que não são lembrados, né? A Filipa de Souza, ela era uma mulher que, quando começou a Inquisição, né, quando veio o visitador para o Brasil, ela tinha 35 anos. Ela era uma mulher branca que não só sabia escrever, mas que mandava recadinhos de amores e requebros para outras mulheres. Ela não só gostava de namorar mulheres, mas ela tinha uma fama por isso. Assim. Todo mundo sabia que a Filipa gostava, mesmo era de mulher.
ela chegou a ficar um tempo num mosteiro e ela falava que nesse tempo que ela estava no mosteiro, ela namorava mulheres também. Ela não era brasileira, né? Ela veio de Portugal para o Brasil, provavelmente fugida por namorar mulheres por lá também, né? Porque quando a Inquisição ela foi instaurada em Portugal, foi em 1536, é, ainda não se fazia ideia de que ia rolar alguma visitação aqui pelo Brasil. Então, muitas mulheres vieram fugidas de Portugal para o Brasil, que é o caso da Francisca Luiz, que é uma mulher preta maravilhosa, que eu vou contar a história dela também. É, ou vieram degradadas, que é o caso da Isabel Antônia, que era com quem a Francisca Luiz tinha um caso. Você vai ver que é um negócio meio novela, assim, sabe? Mas eu adoro as fofoquinhas do século XVI. E aí, muitas mulheres vinham assim, ou degradadas, né, expulsas de lá, você não pode voltar nunca mais, e aí vinha para o Brasil, ou vinha fugida, porque, por exemplo, a Francisca Luiza ela vai contar que tinham 3 ou 4 testemunhas, pessoas pegaram ela no flagra lá transando, e ela com medo veio para o Brasil, com medo da Inquisição. Então, assim, a gente pensa que existe um número muito maior de mulheres do que os 29 nomes que foram citados para o inquisidor, né, quando ele veio aqui. Desses casos que foram citados, a maioria vai corresponder a crianças ou meninas, assim, tipo, no que a gente hoje em dia considera adolescência, né? Na época não se tinha nem ideia de infância, nem ideia de adolescência. Então, quando você pega as fontes inquisitoriais, chega a dar uma agonia, porque tem muitos relatos que é pedofilia, né? Não estou falando sobre a questão das mulheres em si, porque a questão das mulheres tinha, assim, uma diferença de idade grande, mas não era um negócio tão bizarro como alguns casos de homens com crianças, não importa o sexo, né? Mas, por exemplo, tem um caso que eu lembro de um padre que ele foi falar, e eles falavam na maior naturalidade, assim, não, uma menina de 7 anos de idade e tal, porque era mais ou menos uma idade ok para iniciar sexualmente, 7, 8 anos de idade. E o que mais? Então, os relatos que a gente tem dos historiadores até agora, né, que analisaram esses casos, são um olhar assim muito do homem, um olhar muito branco, um olhar muito não lésbico. Então é uma coisa que eu coloco sempre assim, como é que um olhar que não é lésbico vai identificar uma lésbica, vai conseguir compreender algumas sutilezas que estão ali no discurso, nos relatos que são apresentados e conseguir resgatar a nossa história. Uma coisa muito legal dessas fontes inquisitoriais é que você tem acesso a como essas mulheres transavam, pelo menos a narrativa delas. E isso é muito divertido. Eu separei umas 2 passagens aqui para ler para vocês depois. Ave Maria, leia logo isso aí. Imagina, gente. O gato de novo subiu. Eita. É maravilhoso assim, pegar esses relatos, porque a gente tem uma ideia tanto do comportamento delas, que eu vou dar uma resumida agora nesses 2 casos, tá? Primeiro, eu vou falar da Filipa de Souza, que é a mais conhecida. A Filipa de Souza, ela ficou conhecida tipo como a grande sapatona do Brasil colonial. Por quê? Porque ela conquistava as mulheres. Ela gostava de namorar mulheres, e aí o que ela fazia? Ela fazia carta, ela ficava lá no chavequinho. Então, a primeira denúncia que é feita contra ela, o inquisidor, é da Paula de Siqueira, que fala que rolou um flerte aí, um chamego com umas trocas de beijinhos, abraços e tal, por mais ou menos 2 anos, até elas transarem a primeira vez. E aí foi um negócio doido, porque a Paula que tomou a iniciativa, disse que trancou ela dentro do quarto e falou assim: Olha, você faz comigo o que você quiser. Um negócio assim. Eita.
É só esse sapatão. E nesses registros, o inquisidor ele pergunta, né? Se gozou, se não gozou, sabe? Como é que foi, qual posição que estava. E aí é muito interessante a gente pensar algumas coisas que vão ficando até hoje, né? De preconceito, de lesbofobia. Então, algo que a gente reclama muito, né? Tipo, lésbicas não são homens. O tempo todo nesses registros, eles vão colocar que uma estava como homem e a outra como mulher. Uma como íncuba, a outra como súcuba, como ativo e passivo. Só que nesses relatos aqui, em momento nenhum você vai falar sobre penetração, por exemplo, que para alguns teóricos era um agravante no crime de sodomia. Se você penetrasse com os dedos ou se você usasse um instrumento inanimado para penetrar, isso seria um agravante na pena. Talvez porque estivesse meio que tentando imitar mais um homem, sabe? Alguma coisa assim. Mas você tem um valor muito grande para essa questão da penetração. E isso é uma coisa que eu acho que vai ficando na cultura e vai marcando até a ponto da gente mudar mesmo as nossas práticas sexuais pelo valor que é atribuído do outro pelo que a gente faz, sabe? Eu acho que isso é muito interessante. Todos os relatos que a gente tem da Inquisição no Brasil, os atos sexuais são de tribadismo. São das mulheres falando que elas roçavam clitóris com clitóris até gozar. Que mais? Nossa Senhora. Precisa dar uma hidratada. Eu não gostou Não, aí da então, parte de sexo. a gente trabalha com hipótese, né? Então tem essa hipótese realmente de ter sido algo cultural que foi se modificando. Você tem a outra hipótese também, que é das mulheres não contarem exatamente o que elas viviam na época, por medo da Inquisição, por medo do castigo delas ser pior. Só que quando você pensa nessa questão do medo, é meio complicado, porque no caso da Filipa de Souza, por exemplo, que ela foi denunciada por duas mulheres e depois ela foi interrogada pelo inquisidor e tudo mais. E o relato dela é muito parecido. Tipo, a prática que ela descreve é a mesma. A única coisa que ela vai fazer vai ser contar uma vantagenzinha dizendo que ela fez a mulher gozar 3 vezes sem sair de cima dela. Eita, nada muito diferente hoje em dia. Pois, ó, Inquisição hoje em dia. Mas Total. aí a gente tem um outro caso, né, que é da Maria de Lourenço, que também denuncia Filipa de Souza, né? E aí ela vai dizer que quem tomou a iniciativa foi a Filipa. Dessa vez não tem carta, não tem nada, mas se não me engano, a Maria de Lourenço não sabe ler e escrever. Então tem esse diferencial aí também. Ela fala que um belo dia ela foi visitar a Filipa de Souza na roça, e aí a Filipa trancou ela no quarto, e aí rolou uma parada lá, um sensual seduction. Ela curtiu, gozou, achou maneiro, mas não quis mais depois. Ela se ligou que aquilo ali era errado, não queria mais. E aí, uma coisa que eu não falei, né, até agora, a Filipa de Souza era casada com um cara. Um Hum. cara eu acho isso sensacional, porque esses dois casos são de mulheres casadas com homens, mas que eram casadas com homens assim, escolhidos a dedo. Por exemplo, a Filipa de Souza era casada com um cara velho, sabe? E doente. E aí ela pegava esse caso aqui da Maria de Lourenço, ela conta que ela pediu, pelo amor de Deus, para o marido dela, da Filipa, não deixar a Filipa ir para a cama dela, porque ela, né, pô, santinha, já gozou dela, não quer de novo. E aí, eu falo brincando, porque, né, a gente vai interpretando da nossa forma também, de algum jeito, né, dar uma quebrada na seriedade do estudo. Mas a Filipa de Souza de madrugada fala para o marido que ela está doente, está sentindo muita dor no útero, manda o marido levantar e ir embora para chamar a Maria de Lourenço para transar com ela. Quer dizer,
Como é que. Gente, assim, cornitude tem limite. A mulher tinha uma fama no Brasil colonial inteiro. Todo mundo sabia que a Filipa de Souza gostava de namorar mulheres. Só o marido que não sabe. Tá, Inocente. corno Ai, sempre é a última a tadinha da saber. minha mulher, deixa eu cuidar da barriga dela. Vou deixar aqui a amiga vir aqui cuidar dela. Pô, limites. No caso da Francisca Luiz também, ela fala que ela tem um marido ausente que ela não sabe se é vivo ou morto. Então, assim, a gente tem que pensar que o casamento, ele era dado, ele era meio que obrigatório, sabe? Uma mulher, a função social de uma mulher era casar e ter filhos. E ainda tem um outro dado, né? Porque a Francisca Luiz, eu vou contar essa história melhor, mas vou adiantar, né? A Francisca Luiz, ela vem fugida, diz ela que ela nunca tinha transado com mulheres, né? Quando ela estava em Portugal. Mas que ela morou com uma mulher sem marido. E aí ferrou a vida dela, né? Porque falou que Nunca mais sem sem marido marido. já tá todo mundo chamando de sapatão, pegou a fama, entendeu? E aí ela veio fugida por conta dessa fama. Então, tinha uma marca muito grande da mulher que era solteira. E aí, acredito eu que por conta disso, essas mulheres, né, a Filipa de Souza, a Francisca Luiz, casavam, que era meio que para tentar dar uma chavada. Mas não davam. A Filipa de Souza falava para todo mundo, as mulheres que ela já tinha ficado, que ela namorava e tudo mais. Tem Esse um meu caso gato. que ela estava dando em cima de uma mulher que era casada e ela ficou ó, dando em cima dessa mulher e parece que a fofoca correu solta a ponto do marido ir atrás dela para bater nela. Tipo, ameaçar a Filipa de Souza, tipo, ó, tu para de dar em cima da minha mulher, porra, sapatão dos infernos. E aí a gente tem que levar em consideração também não só as narrativas, né? Quem é que está contando isso, mas também a escolha de palavras, porque muitas palavras elas vão se modificando. Então, eu não tenho certeza absoluta Sim. se a Filipa de Souza apanhou desse cara ou se ela foi ameaçada por esse cara, sabe? São coisas que a gente tem que colocar aí no campo da dúvida, né? Porque é isso, mas a lesbofobia, né? O medo que você tem de ser tratada como homem, porque bater na mulher não pode, mas bater no homem, né? Uma mulher que é lida como homem, que está ali tendo um papel de homem, aí pode. Questões desse tipo. Mas nenhuma delas se vestia fora dos padrões que eram colocados, né, na época, que os historiadores chamam de casos de travestismo, né? Que é uma palavra muito ruim, mas também usam homossexualismo para tratar da gente e lesbianismo para tratar da É, gente. Palavras que são extremamente violentas, né? E, enfim, a gente tem que ir atualizando essas pesquisas. Mas aqui no Brasil não se tem registro de nenhuma mulher que tenha sido denunciada por ser caminhão durante a Inquisição. Curioso é que, agora eu vou contar o caso da Francisca Luiz, que namorava com uma mulher chamada Isabel, que tinha um apelido que era Adoveludo. Esse apelido Adoveludo, de acordo com os historiadores, faz alusão a um falo, tipo um dildo de madeira recoberto de veludo que ela usaria durante o sexo. Mas isso é um resquício extremamente lesbofóbico que os historiadores vão colocar. Por quê? Nessa época, todo mundo tinha apelido. Você vai olhar o processo da Francisca Luiz, fulano manco, fulano moro, fulana cigana, sabe? Todo mundo tem apelido e são os apelidos super horrorosos, super violentos. O apelido Adoveludo não fazia alusão ao falo que ela usava, porque ela não usava falo. Estavam querendo falar sobre ela ser sapatão. É tipo termos que usam até hoje em dia, né? Tipo, para ser que são extremamente pejorativos, querendo chamar sapatão de macho, né? De homem cis.
e vão dizer, tipo, ah, mulher de tromba, coisas do tipo, né? Mulher macho. Então, esse apelido se referia a isso. E como eu tenho certeza disso? Porque o processo de 1580, que é o primeiro processo contra a Francisca Luiz e a Isabel Antônia, é um processo que tem 8 testemunhas. Dessas 8 testemunhas, pelo menos 4 pegaram elas no flagra, transando. E nenhuma faz alusão a nenhum falo. Todas elas falam a mesma coisa, que pegaram as duas, uma por cima da outra, roçando, ó, tesourinha. Então, qual a necessidade de se falar que tinha um falo ali no meio, sabe? O historiador teve acesso à mesma fonte que eu. Por que que ele está fazendo uma narrativa tão diferente da minha? E vamos lá. Francisca Luiz agora. Francisca Luiz é minha ancestral, tá, gente? Já adotei ela para mim, faz parte da É minha nossa. Para. A partir do que você Adote me mesmo. falou dela, é nossa, é nossa. Ó, vamos lá então falar da nossa ancestral Francisca Luiz. Francisca Luiz tinha aproximadamente 40 anos quando veio a Inquisição para o Brasil. Ela era uma mulher preta e ela era livre. Eu bato muito na tecla porque a gente está vivendo, a gente, quando fala né, dessa época, é um período de escravização maciça de negros e negras, e ela era uma mulher livre. Ela já vem de Portugal livre. A família dela era escravizada. Eu não encontrei ainda uma carta de alforria, alguma narrativa que vai me dizer como ela consegue essa alforria, mas ela era uma mulher livre. E uma mulher livre que tinha uma profissão e tinha também uma situação financeira bacana. Eu vou explicar depois por quê, tá? Ela veio fugida de Portugal, se ela que tinha essas testemunhas aí que pegaram ela no flagra, né? Isso ela falava no bate-boca, assim, na conversação informal. Na hora que ela teve com o inquisidor, ela falou outra parada, entendeu? E ela tinha um relacionamento monogâmico com a Isabel Antônia. Isabel Antônia era uma mulher branca, não tenho a idade dela certinho quando a Inquisição veio, não tem como ter a idade dela certinho. De acordo com os historiadores, ela estava morta nessa época. Realmente, nas margens do processo, tem uma inscrição que parece que é, tipo, remorta, mas não tem como ter certeza se é isso, se é uma abreviação de uma outra coisa, porque tá marcado mais ou menos no lugar onde marcavam testemunhas novas e tudo mais. Eu acho que não tem a ver com isso, que foi uma interpretação errada do historiador. Mas é aquele negócio, a gente vai estudando e vai tendo mais informação para passar, né? E aí são 2 processos que vão ser contra a Francisca Luiz. O primeiro, que é o de 1580, as duas estavam quebrando um pau na rua, estavam brigando, porque a Francisca Luiz estava morrendo de ciúme da Isabel Antônia. E aí ela acha que a Isabel Antônia tá pegando macho. E aí ela Eita. vai e grita assim: como é que é? Velhaca, quantos abraços você dá a esse coxo manco, né? Que é o cara que é o manco, é o coveiro. E beijos a mim não dá nenhum. Não sabes que prefiro uma cona? Quantos caralhos aqui há? Tipo, a mulher grita em 1580, Salvador, que ela prefere uma buceta a quantos caralhos existem no Brasil colonial. E aí é essa frase e essa cena que os historiadores vão usar para imortalizar a Francisca Luiz. Que, para quem olha assim, pô, a sapatão louca, violenta, que perdeu a mulher para um cara, porque afinal de contas, né, a mulher é incompleta, imagina, né? E era agressiva, porque narra na história que ela, tipo, empurra, dá uns tapas na Isabel Antônia e manda ela para dentro. Aí, vamos lá, quando eu vou ler essas fontes, olha o que eu descubro. Existem 2 testemunhas principais desse caso,
E uma delas é um cara, é esse o coveiro, que era afim da Isabel Antônia. E aí, as narrativas que a gente encontra é uma narrativa de amizade da Isabel Antônia com esse cara. Mas uma amizade tão grande que ela ia para casa dele e ficava falando das sacanagens que ela fazia com a Francisca Luiz, sabe? Tipo, era parça. E o cara tava ali tentando arrumar um jeito de transar com ela e não conseguia. Aí tem até o caso que eu botei no meu Insta, né? Um print, né? Do Twitter, que o cara chega na casa da Isabel Antônia super de noite, assim, aí tu fala, olha a intenção que o cara tá tendo, né? Aí chega lá, pega as duas na cama, olha pra cara da Francisca Luiz e fala, o que você tá fazendo aqui, negra? E ela responde, Isabel Antônia me chamou para que eu viesse dormir com ela. Sua encenação é ótima. Oi? Sua encenação é ótima. É porque eu vejo ela toda metidona, sabe? Assim, ó, fazendo umas poses. Imagina. Eu sou uma deusa maravilhosa. É. E esse cara mesmo, ele confessa para o inquisidor não, que isso não foi Inquisição, foi Tribunal Eclesiástico, foi antes da Inquisição. Mas ele confessa que ele queria ter um relacionamento com a Isabel Antônia e ele confessa que ele sabia que ele nunca ia poder separar as duas. Ele fala, nunca poderia apartar a conversação. Só que a conversação ali na época tinha um contexto de sexo, sabe? Eu acho muito interessante porque, pegando essas narrativas de outros historiadores, eu já encontrei um historiador que colocou coxo, que é manco, como amante, para poder marcar bem a Francisca Luiz como uma mulher a sapatão traída, sabe? Tipo, não, essa daqui era sapatão, mas a outra não era. E se falam sobre a ironia de justo a do veludo estava saindo com o homem, mas ela não usava o falo. E dois, ela não saía com o cara. Você não tem como provar isso, muito pelo contrário. Inclusive, é muito interessante, porque no meio desse processo, esse cara foge, ele vai para Pernambuco, que é quando a Isabel Antônia e a Francisca Luiz são presas. Eu não tenho acesso a esse processo inteiro, porque, enfim, o que eu encontrei foi os depoimentos, né, as testemunhas, que estavam anexado ao processo inquisitorial. Então, eu não tenho depois como analisar ainda, porque ainda estou procurando para ver se eu encontro esse processo inteiro. O que elas falaram quando elas foram interrogadas e exatamente o que foi dito no momento da pena e das sentenças delas, né? Mas o que a Francisca Luiz fala para o inquisidor depois, quando tem o outro processo contra ela, é que elas duas foram condenadas por serem sapatonas e a pena era que ela fosse degradada, fosse expulsa de Salvador e nunca mais pudesse pisar lá. Só que depois voltaram atrás e tiraram a pena. E aí, o que aconteceu? Ela continuou com o relacionamento dela com a Isabel Antônia. E aí, o processo que tem em 1592 contra a Francisca Luiz é porque a Francisca Luiz mandou um recado, olha que maravilhosa, ela mandou um recado por uma outra mulher para a Isabel Antônia, dizendo assim, olha, que você precisar na sua vida, você manda me pedir que eu te dou, mas eu não quero que você saia com mais ninguém, só comigo. Por causa do ciúme que ela tinha desse sujeito, que fazia de tudo para infernizar a vida dela, para tentar separar as duas, né? E, enfim, os processos contra a Francisca Luiz vão tratar muito de uma questão fundamental, que é o ciúme. Porque eles vão levar duas coisas em consideração. Um é a afeição, porque a
Filipa de Souza, falava que ela tinha afeição carnal pelas mulheres, que ela gostava de namorar as mulheres, que ela se apaixonava pelas mulheres. E a Francisca Luiz, ela o tempo todo bate na tecla do ciúme, que ela demandava ciúme como homem demanda de mulher. Então é muito doido, porque em vários momentos eles ficam trocando quem era o homem da relação, que é exatamente isso que a gente ouve até hoje, né? Quem é o homem da É relação? hoje. Velho, são duas mulheres, né? Cadê? Tem homem nenhum aqui. É... Me perdi já do que eu tava falando. Caraca, gata doida. O Mas mesmo. é isso, assim, o afeto, o tesão mesmo, né? Tipo, a vontade de estar e de transar, ou a rebeldia de você não dizer que tá arrependida nem nada, de você falar que aconteceu mesmo. Tudo isso era o que contava para você ser processada e tudo mais. O da Francisca Luiz eu achei interessante porque tinha uma regra na Inquisição que você precisava de dois testemunhos comprovados contra aquela pessoa para você abrir um processo inquisitorial contra ela. E o processo da Francisca foi só por uma testemunha que falou desse bilhete, né, desse recado. E aí eu acho que isso tem muito a ver com uma questão racial, que vai ser apresentada durante o processo inteiro, em que as testemunhas todas vão estar ali demonizando a Francisca Luiz, colocando ela como homem, ela como a que instiga, a que é malvada, enquanto a Isabel Antônia só está meio confusa, sabe? Como quem diz assim, olha, se você tira essa daqui da sociedade, a outra consegue se reintegrar. Ela vai casar com o coveiro, vai ficar com o coveiro e vai estar tudo certo. Saquei. É incrível, né? Ai, nossa, é muito louco, Gilo. Mas me tira uma dúvida, que eu fiquei um pouco perdida. Esse processo é do Rio, você encontrou, foi algo que aconteceu no Rio, né, no Brasil Colônia, ou foi, tipo, Bahia também, né, que foi um polo bem... É tudo Bahia, é tudo Salvador. Esses processos, eles não estão no Brasil. Eles estão na Torre do Tombo, de Lisboa. Por isso que durante muito tempo e depois todos os trabalhos que se seguiram, eles não tinham uma análise direta das fontes, não. Eram análises sobre coisas que apareciam nas análises do Banfas. Até a Coisa Obscura, da Ligia Bellini, que é um livro que vai falar só sobre sodomia feminina, não tem uma análise das fontes que nem o do Banfas tem. Só que o interessante é que agora que eu pego essas fontes todas, né, que eu faço o traslado delas, eu vejo que, na verdade, o que ele analisou foram fragmentos. O que parece é que ele nunca fez o traslado completo dos documentos. Pegou frases soltas, até porque esse processo de 1580 da Francisca Luiz, ele está com uma letra horrível. É muito difícil de você ler, sabe? Tipo, eu fiz um esforço muito grande para conseguir ir decifrando as letras e tudo mais para poder ter acesso a esse processo inteiro. Mas hoje em dia, essas fontes elas estão todas disponíveis no acervo da Torre do Tombo, online. Então é só você saber pesquisar lá que você consegue pegar as imagens, né? Cada folha do processo digitalizado e fazer o seu próprio traslado para poder trabalhar. Deixa eu abrir aqui, eu tenho no tablet para Ótimo. mostrar. Gente, uma historiadora é uma historiadora. Imagina essa mulher em sala de aula. Eu fugi da sala de aula. Ainda bem que existem as lives para você passar pra gente. Ó, vê se dá para ter uma noção mais Nossa, ou menos, ó.
É uma É, letra muito tensa de você conseguir é, tenso. decifrar, mas que depois de um tempo você vai consegue. Menina, tem uma que é maravilhosa também, porque você tá ali tentando ler um negócio, não consegue, não consegue, não consegue, daqui a pouco consegue descobrir a frase e tu faz. "Ah!" Teve uma que foi, como é que é? Ah, é. O cara tinha ido de madrugada lá, né? E aí a Francisca Luiz falou que a Isabel Antônia tinha chamado ela lá para dormir com ela. O homem ficou com medo e foi embora. Aí no dia seguinte, de manhã bem cedo, ele foi lá. Aí a Isabel Antônia abriu a porta toda descabelada, inclusive é uma coisa, porque eles adoram dizer que ela estava descabelada depois que a Francisca Luiz foi embora, né? Ele falou que ela estava muito destroçada e amarela. E aí perguntou para ela: por que que você está assim destroçada e amarela? E ela respondeu: aquela cadela não me deixou dormir a noite inteira. Gente, só sapatão mesmo pra não deixar outra mulher dormir. Não, e, tipo, o cara ainda ali tentando, sabe? Porra, como é que você vai dizer que essa mulher tá com algum interesse nele, sabe? É, tem uma hora que ela pega e pergunta para ele pergunta para ela por que que ela fica andando com aquela negra? Por que que você anda com essa negra? E aí a Isabel Antônia responde, porque é do meu agrado, porque eu gosto de andar com ela, porque eu gosto dela, sabe? Ela dá uns fora nele, assim, e é por isso que ele sabia que ele não tinha como separar as duas. Então, dizer exatamente quem é quem, e a partir daí a gente entender quais são as nossas diferenças, quais são os problemas que cada um dos grupos sofre, para a gente poder buscar a política pública. Não é um lance de falar assim, ah, sapatão é legal, bi é ruim, pan é ruim. Não, não é isso. É compreender que são experiências materiais diferentes, assim. A lesbofobia, ela vai atingir as sapatonas, sabe? Tipo, a violência que eu sofro na rua é por eu ser lésbica, é porque não existe nada no mundo que vai me fazer ficar com homem de novo na minha vida, sabe? A partir do momento que eu descubro que eu sou sapatão, velho, não tem como voltar atrás. E aí a sociedade ela vai me violentar de uma forma específica. Quando a gente faz essa separação, a gente consegue entender melhor quais são essas estruturas, para a gente poder combater essas estruturas para que todas nós sejamos livres para viver a sexualidade da forma que a gente bem entender, né? Exatamente. Eu concordo. É uma merda que a internet aí já deu umas travadas monstras aí, então eu não peguei certas frases, mas eu entendi o contexto. É importante sim a gente ter esse resgate histórico, né, da nossa vida e tipo, falar de uma sapatão preta, né, em épocas de. Mano, fora as outras que a gente não conhece, outras histórias apagadas, sabe? Você tá falando que foi algo que aconteceu na Bahia. Na Bahia não existiam só essas pessoas, só, né? Ela, não existia só ela de negra. Existiam outras negras também. Então, assim, é um resgate, um apagamento que eles não vão querer falar que desde aquela época já existiam, sim, mulheres que se relacionavam com outras mulheres. Antes disso também. E você falou que são documentos que se encontram em Portugal. Eu não sei se já passou pela tua cabeça procurar sapatonas de lá de Portugal para ver se elas conseguem, né, de alguma forma, resgatar algo. Então, eu não fui atrás, não. Porque, assim, esses documentos, eles agora estão todos no online, né? Então, eu consigo Hum, fazer minha pesquisa online suave. Fico aqui dentro de casa mesmo, no computador, fico procurando as tags que nem uma louca, e às vezes eu encontro alguma coisa, aí eu já baixo para o computador. Então, assim, eu tenho conhecimento de 4 processos que aconteceram por mulheres que se relacionavam afetivo sexualmente com mulheres no Brasil colonial. Desses 4, eu fiz o traslado, né? Eu
traduzir esse garrancho de dois, que é o da Francisca Luísa e o da Filipa de Souza. Mas ainda existem outros dois processos para fazer o mesmo processo. Esses dois processos eu não acredito que sejam de lésbicas, eu acredito que sejam mulheres não lésbicas, mas também não heterossexuais. E eu acho bem interessante fazer esse resgate também, para poder apontar quais são as diferenças mesmo, assim, de categoria, né, de existência, de vivência, de resistência. Mas, para além desses registros, eu estou procurando outras coisas, sabe? Eu sei que existem. Porque tem um livro que é o Confissões da Bahia, eu não trouxe para botar aqui do ladinho, tá lá dentro. Mas tem o Confissões da Bahia, que foi publicado, né, o traslado já, então você não precisa ficar decifrando, já está decifradinho para você. Mas existem também de Pernambuco, as confissões e as denunciações, sabe? Existem livros outros que a gente pode procurar e encontrar um outro nome, de repente, aí acabar encontrando um outro processo, coisas do tipo. A gente não sabe ainda o que há de escondido na história, né, nesse quesito, e é o que eu estou futucando. Por exemplo, eu estou agora também numa tentativa de achar os processos que aconteceram em Portugal, porque o que se dizia era que Isabel Antônia veio degradada. Se ela veio degradada, é porque tem um processo, seja inquisitorial, seja eclesiástico, seja secular, existe algum processo contra ela por ela ser uma mulher sapatão. Não vou nem falar que se relacionava com mulheres, porque assim, a forma com que ela agia socialmente, de desprezo das regras, do medo Entendi que é de sapatão. ir Sim. para a fogueira, sabe? Porque ela sendo pega aqui, ela é reincidente. E mesmo assim ela não tem medo. E eu acho que essa falta de medo, mesmo com todas as ameaças que nos circundam, vai falar muito sobre a sapatão. Porque o maior medo que a gente tem quando a gente se descobre é negar a gente mesmo, sabe? Então, vão se arrumar estratégias várias. Inclusive, tem uma que eu acho que elas flertavam uma com as outras, falando justamente isso, sabe? Se gabando das mulheres com que elas transaram antes. Porque pensa, Brasil colonial. Como é que eu vou saber se aquela mina é sapatão ou não? Pô, posso, né, dar aquela flertadinha e tal, olhar, toque, O sorrir. olhar de sapatão é histórico. Tipo, onde... Só que é a merda, e se eu beijar a mulher e ela não curtir a parada? Se ela for extremamente lesbofóbica, religiosa e me caguetar pra Inquisição. Melhor eu falar no tipo brincadeira, como amiga, e aí eu vejo, dependendo da reação dela, eu vou saber se eu posso investir ou não. Então ela pegava e falava: Não, porque eu vim de Portugal degradada, é outra mesmo, eu vim fugida. E assim, pelas narrativas que eu encontrei até agora, é assim que Isabel Antônia e Francisca Luiz vão se relacionar. Vão começar o caso delas, sabe? É minha parente, eu acho, viu? É da Bahia, eu sou baiana também. Provavelmente tem alguma Sabia que coisa no tinha sangue que registrar a tua, sabia? ancestral. Poxa, é muito louco. Eu já vi sua live falando sobre isso. Tipo, toda vez que eu escuto de novo, tipo, a sensação é indescritível, sabe? Não tem nem como. E é por isso que eu falo sobre ancestralidade lésbica, né? Porque não é só você resgatar o nome de uma sapatão, é você registrar a vida dela, né? Você resgatar parte da vida dela. E você se sentir conectada a ela por coisas que você tem extremamente semelhantes de personalidade, sabe? É como se o poder que eu tenho de gritar na rua, sou sapatão, numa época que não é que nem hoje que todo mundo gritava,
viesse dela. Como se ela estivesse ali comigo, segurando a minha mão e falando: tá tudo bem, pode gritar, meu irmão. Gritei em 1580 e foi. A gente tem que gritar pelas mais novas, assim. Conhecer o passado por nós mesmos e pelas que já foram e lutar para que as mais novas não passem pelo que a gente passou. Exatamente. Mudar o mundo. A Cecília disse que isso tinha que ter dedo meu. É claro! O dedo dessa cidade é meu, minha filha. É óbvio que eu ia deixar essa história passar em branco depois de tantas postagens durante o dia. Tem que resgatar, sim. A Suburbana, a Sapatão Suburbana, disse que era para a gente encerrar aí essa live. Você, óbvio, recitando uma poesia, porque você também é uma poeta. E aí já joga uma poesia aí pra gente. Já? Já. Então tá, eu tenho falado mais sobre amor e coisas bonitas, mas eu acho que essa poesia que eu fiz, ela é muito importante. Ela fala sobre violências, mas eu acho que ela é muito importante por essa questão da visibilidade, tá? Então, vou mandar ela aí. Eu só vim até aqui para não ser invisível. Você. Olha bem na minha cara. Você me vê? Você consegue ver todo o silêncio que cabe nessa voz? Luana Barbosa. Não fui eu, mas somos todas nós. Todas nós lésbicas, pretas, pobres, não feminilizadas, invisibilizadas, marginalizadas e fetichizadas. Todas nós que saímos de casa com medo do multitraumatismo craniano causado por 6 policiais militares em exercício da função. Não há rima para morte. E você? Você me ouve? Ouve o gosto amargo e a massa de indignação presa na garganta de quem queria ser santa, porque não sabia que o abuso de droga era para esconder depressão, que não percebia que ela vinha da opressão, da estrutura patriarcal e familiar e de todos e todas que a fizeram se humilhar. Você ouve o olhar de quem disse adeus antes da hora por medo do que passaria no agora. Você sente o desespero no ranger de dente? Renata Mansur, presente. Não, Preta, foram 8 anos de distância, mas eu nunca te esqueci, nem a tua importância. Eu lembro dos teus sonhos, do teu riso bobo. Eu lembro do som que a gente fazia nos rolê com o nosso povo. Eu lembro das tardes de show de rock, das noites de luau. Eu lembro de como você me apresentou às amigas que por anos e anos seriam a minha família. E eu só queria, Preta, que em meio a tanta gente você me ouvisse agora. É muito triste saber que essa sociedade doente te fez interromper a tua história. Você sempre foi muito mais do que qualquer um imaginava. A mina que tinha orgulho de ser quem era, que ralava e se sustentava. Na minha memória você mora, Preta, não era a tua hora. E que todos saibam que não foi só a misoginia, que não foi só o suicídio, que não é só... Ai, meu Deus, me perdi. E que todos saibam que não é só misoginia, que não é só feminicídio, é extermínio, é genocídio, é lesbocídio. E diante da dor do silêncio da mídia, que finge que a gente não existe, não morre, que eu já não me calo, eu grito. Eu sou sapatão, sou amor e resisto. E mesmo que minhas dores não virem cura, mesmo que tratem nosso amor como loucura, mesmo que rasguem nossos corpos numa dor que parece impossível, dor também é terra fértil de onde brota a resistência. E de punho para o alto, unha cortada e língua afiada, sigo em frente e vivo, pelas que se foram e pelas que seguem na luta comigo. Mas se eu chego aqui no meio de uma live e recito, é só para nossa história, a nossa existência, nunca mais ser invisível. Mano, eu tô aplaudindo em nome de todo mundo aí. Nossa, você é foda, velho. Você é foda. Muito emocionada. Eu vou salvar essa live. Essa live vai ficar salva. A gente também vai salvar nos nossos dispositivos, né, nos nossos celulares, para cada uma de nós publicarmos nos nossos perfis, no arroba JLo Borges, né, e no meu, arroba Lésbica Negra e Caminhão. Vou postar também, e se vocês puderem repassar essa live, gente, essa história não pode morrer. A gente não pode deixar essa sapatão de 1580 ou 90, 80, ser esquecida, porque quando a gente fala de história das pessoas negras,
que é apagado. Então, quando se apaga, a pessoa deixou de existir. E quando a gente resgata essa história, essa pessoa voltou a existir de novo. Essa pessoa voltou a viver. Então, assim, eu agradeço muitíssimo, J-Lo, por essa live incrível, velho. Incrível, 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 incrível. No mês da mulher negra, né? Latina e caribenha. E, tipo, mano, é muito louco. E é isso, velho. Nossa, é incrível. Muita gratidão aí pela oportunidade de trocar essa ideia e botar o nome das nossas ancestrais para rodo. Não seremos Isso aí. esquecidas nunca. Nunca, nunca. Deixa eu só agradecer para vocês aí que participaram até o final, estão comentando. Muito obrigada. Teve uma pessoa aí que é para dar beijo para Manaus, que ela é de Manaus. Um beijo, Manaus. Eu estou me sentindo apresentadora. E aí, a Cecília, a Olga, Sapatão Suburbana, todo mundo que comentou aí. Meu gato tá dormindo, eu não vou acordar. Ah, não, ele saiu, na verdade. E aí, gente, muito obrigada. Eu já vou encerrar essa live. E agradecer mais uma vez ao espaço, né, que B deu pra gente para fazer essas postagens e trazer um pouquinho da história racial, da história das lésbicas negras, que é diferente das brancas. Então, tenham isso em mente. J-Lo, quer falar mais alguma coisinha para encerrar? Só gratidão mesmo, gente. Valeu, a gente se fala em off. E aí, gente, tchau, tá? Muito obrigada. Beijo e encontra a gente nos nossos perfis também, tá bom? Beijo, tchau.